Por que que alguém, quando morre com 50 anos, é considerado uma pessoa jovem e, ao mesmo tempo, alguém que começa um empreendimento com 30 anos é considerado velho demais para aquilo? O meu nome é Eric e esse é mais um Café Comigo. Esse é um assunto muito bom, porque é um assunto que ele é muito pertinente, principalmente na nossa geração. A geração onde pensa que está sempre atrasado. Inclusive, eu acredito que tu deve se sentir um pouco assim também, assim como de certa forma eu já me senti e me sinto às vezes, onde a gente acredita que está atrasado demais para fazer certa coisa, pensa que já demorou demais, já deveria ter realizado e pensa que está sempre atrasado porque a gente se compara com uma bolha que na verdade não existe. A nossa maior fonte de inspiração e comparação hoje em dia são as redes sociais. E a grande verdade é que em rede social ninguém posta a vida real. As pessoas mostram simplesmente as suas melhores versões. E é até meio clichê falar isso, no fim das contas a gente sabe que a verdade é assim, só que parece que a gente não quer aceitar e acaba se comparando com o palco das pessoas, né? A gente compara o nosso bastidor com o palco dela, a gente compara os nossos piores momentos com os melhores momentos delas, né, das pessoas. Isso torna a gente uma pessoa muito mais ansiosa e faz com que a gente pense que está sempre atrasado. Mas a grande verdade é que não existe plateia nenhuma, não existe ninguém que está olhando e te cobrando, esperando que tu faça aquilo agora ou faça depois. Não existe um prazo, não existe uma data. Cada um literalmente vive no seu fluxo e a grande verdade é que cada ser humano dessa face da Terra pensa e age como se fosse o protagonista. Mas a grande real é que, de fato, tu não é o protagonista, tu só faz parte de um conjunto como um todo, aonde tanto faz se tu fez aquela ação ou se tu não fez. Isso é um pouco triste, um pouco pesado de ser falado e de ser ouvido também, só que essa é a grande verdade. Ninguém não tá nem aí pra ti. Essa é a real. A gente tem esse sério problema de pensar que as pessoas estão sempre olhando o que a gente está fazendo, elas estão sempre julgando as nossas ações. A gente cria um perfeccionismo, e isso eu falo por experiência própria, cria um perfeccionismo sobre as ações, esperando agradar não a si mesmo, mas as outras pessoas que vão olhar aquilo. E muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa essência no que a gente faz, justamente por tentar agradar outras pessoas do que agradar a si mesmo. E é difícil conseguir compreender de forma real, realista mesmo, colocar no dia a dia de que cada um está vivendo no seu fluxo. Porque falar isso é muito bonito, ouvir isso também é legal, é interessante, mas aplicar de fato na vida real é um grande desafio. Até porque a gente está sempre preso naquela bolha, na realidade onde tu vive, aonde automaticamente tu vai se comparar com as pessoas que estão ao teu redor. Isso serve como um meio de medir o teu sucesso e entender se tu tá muito para frente ou muito para trás, se é que essa corrida existe. Só que a grande real é que ela foi algo criado na nossa cabeça para que a gente consiga entender se a gente está, entre aspas, muitas aspas, evoluindo ou não. Só que a grande questão é que não é que tu não vai evoluir, tu vai evoluir, tu precisa evoluir, só que cada ser humano tem o seu tempo aqui na Terra. Cada pessoa tem um tempo de evolução. A minha evolução, ela pode acontecer dos 20 aos 25, dos 20 aos 30. A tua evolução pode ser uma evolução que venha mais tarde, que possa vir depois dos 30, depois dos 35, 40 anos. O tão alcançado sucesso que a gente quer, o famoso sucesso, né? O pote de ouro no fim do arco-íris que a gente quer alcançar, ele vai ser alcançado em diferentes fases das vidas de diferentes pessoas. Então pode ser que, entre aspas, o meu sucesso venha aos 28. O teu sucesso pode vir aos 22. Eu não seria justo eu comparar a minha jornada com a tua jornada. Stan Lee, o criador da Marvel, ele só alcançou o sucesso aos 39 anos. Foi quando ele de fato fundou a Marvel. E bom, a gente conhece Stan Lee, conhece a Marvel, só que se ele tivesse se comparado e desistido aos 25 porque se achou velho demais para conquistar aquelas coisas, ele nunca teria criado o que ele criou. Morgan Freeman fez um papel incrível no filme Um Sonho de Liberdade,
Porém, ele só conquistou isso aos 52 anos, depois de uma carreira inteira com papéis fracos, com insegurança, papéis onde ele não conseguiu a fama. Só que o momento dele, o espaço dele, o momento dele aqui na Terra foi depois dos 50 anos. Imagina se ele tivesse desistido aos 30 ou aos 40 pelo fato de não ter conseguido um bom papel na carreira dele. Coronel Sanders só criou o KFC ou KFC, caso seja o português, aos 65 anos. Ou seja, ele precisou de 65 anos para conseguir chegar na receita que mudou a vida dele e que fez com que ele desse essa virada e realmente conseguisse o tão sonhado sucesso. J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, escreveu toda a série de livros com 32 anos e ela foi negada por muitas editoras, inclusive é uma história muito legal, onde ela coloca o J.K., né, o JK no começo, para parecer um homem, mas ela foi negada por muitas e muitas e muitas editoras. E eu trouxe esses exemplos com idades diferentes, em momentos diferentes, para que tu entenda que não existe uma corrida, não existe uma regra, não existe de fato tudo isso que a gente cria na nossa cabeça de que a gente precisa construir aquilo até os 30, ou conquistar aquele cargo, aquele carro, aquela casa, aquele trabalho até os 35, porque se eu não conquistar até os 35, na nossa cabeça é como se não existisse uma vida após os 35. Esse sentimento de se sentir atrasado, na minha opinião, ele vem muito da comparação com as pessoas que a gente tem ao nosso redor ou que a gente segue nas redes sociais. E foi por isso que eu simplesmente saí disso. Foi o meu remédio mais efetivo, foi o que eu consegui de fato nesse momento, com esse sentimento, né, de se sentir atrasado, de se comparar com outras pessoas. O que eu fiz foi isolar o alimento para essa fogueira. Porque é como se essa comparação ela fosse de fato uma fogueira que está lá. E quando eu coloco rede social, é como se rede social ao redor, muita informação, eu vejo muitas pessoas ao meu redor, é como se eu estivesse colocando um combustível nessa fogueira. Consequentemente, a minha comparação ela aumenta a um nível muito elevado. Automaticamente, eu sinto que eu estou atrasado e junto a tudo isso vem a ansiedade. Então, o que eu fiz para não retirar 100%, mas para diminuir muito esse volume? Foi realmente diminuir muito da rede social. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falei só sobre isso, onde eu tive uma redução de 4 horas de uso diários para 50 minutos de uso no celular e rede social por dia. Então, tomar essa atitude de realmente sair um pouco das redes sociais me ajudou muito nesse processo para que eu realmente não me sentisse mais tão atrasado, né, perante todas as outras pessoas. E eu sei que isso não é um remédio que vai ser uma cura definitiva, eu tenho plena ciência disso, porque é impossível viver uma vida inteira sem rede social, ainda mais no mundo em que a gente vive, mas foi o remédio que eu encontrei agora para que eu consiga ter maturidade a ponto de olhar para a rede social não como um meio de comparação, mas como um meio de crescimento. A grande verdade é que daqui 150 anos, mais ninguém que está nessa terra vai estar vivo. Nem mesmo os recém-nascidos. A gente sabe que é impossível alguém sobreviver, pelo menos até agora, todo esse tempo. Então não faz sentido a gente estar se comparando, a gente estar se autocobrando, pensando que está atrasado, porque vai todo mundo para o mesmo e exato local. A gente tem data de vinda e data de ida dessa terra. Então, eu acredito que o que a gente tem que de fato observar é a jornada. Começar a olhar um pouco mais para o caminho e não para a chegada, sabe? Poder observar realmente como que está sendo a nossa vida, o que de fato a gente está fazendo, o que eu fiz hoje. Porque o amanhã é meio lúdico falar isso, mas o amanhã ele não existe. É difícil entender isso, né? Quando eu falo isso, é um pouco filosófico, é de certa forma até bonito, e assusta um pouco, mas ele de fato ele não existe. Tu não pode programar a tua vida pensando no amanhã. Tu tem que fazer o que tu controla hoje. Qual que é a atitude que tu vai tomar agora? Qual que é o pensamento que tu vai ter nesse exato momento? Porque o amanhã ele é incontrolável, é algo que a gente só imagina. Ele não está lá. Pode ser que ele chegue, mas pode ser que ele também não chegue. Então não faz tanto sentido eu querer me cobrar pelo fato de eu estar atrasado, sendo que o amanhã nem existe.
E outra, quem é o juiz que está controlando se tu está atrasado ou não? Quem que é a pessoa que está metrificando realmente, pô, esse fulaninho está mais atrasado, fulaninho está mais adiantado? O que que é estar atrasado para ti? O que que é estar adiantado? O que que as pessoas que estão adiantadas na tua frente nessa corrida, o que que elas têm que tu não tem? Tu já parou para pensar que muitas delas não têm coisas que tu tem nesse exato momento? E elas podem olhar para ti e imaginar, elas se sentem atrasadas olhando para a tua realidade? Muitas vezes a gente fica preso, né, pelo fato, de novo, de pensar que a gente é o protagonista e acaba se esquecendo que existem outras pessoas que também olham pra gente e que também têm esse mesmo sentimento de imaginar e pensar que estão atrasadas. E olha, eu te falo isso com toda a sinceridade do mundo, porque eu não tenho maturidade suficiente ainda para poder entrar em uma rede social, ver outras pessoas viajando, ver outras pessoas conquistando coisas que um dia eu gostaria de conquistar e não me comparar. Eu, Eric, hoje não consigo fazer isso. O remédio para mim curar isso é realmente não ver essas pessoas. Então eu não te falo me colocando num lugar como um mestre sábio, um monge budista que está lá sentado e conquistou toda a paz. Não, porque a minha vida também é um caos, a minha cabeça também tem muita ansiedade. Eu só estou te passando coisas que realmente eu levei um tempo para absorver e eu ainda penso sobre todos os dias. Eu quero que tu pense sobre isso também. É muito legal falar sobre esse assunto, como eu já comentei antes, é muito bonito, né? Só que na vida real mesmo, aplicar, de fato, de viver assim todos os dias, de poder olhar ao redor e de fato entender que não existe uma corrida, é algo muito complexo. A gente precisa refazer esse exercício todo santo dia, se não toda santa hora. Poder olhar para o que a gente está fazendo e entender que esse é o meu caminho e não o caminho dos outros. A internet te ilude porque nessa bolha a gente consegue ver somente os vencedores. Só quem de fato alcançou aquilo que a gente quer. Mas a gente precisa entender e observar que para que uma pessoa dê certo, outras 1000, outras 10.000 precisaram fracassar. Outras 100.000 desistiram no meio do caminho. Então tu não pode olhar para aquela uma pessoa e comparar uma vida inteira tua. O caminho para a gente realmente conseguir olhar para isso e tentar diminuir esse sentimento é desligar as informações externas, abaixar o volume de tudo que a gente vê e focar no que a gente precisa fazer. Os cavalos de corrida, se tu for observar, eles usam um tapa-olho que tapa os dois lados. Então, para que serve aquilo ali? Não é para estética. Aquilo ali serve exatamente para performance, porque se eles olharem para os lados, se passar alguma coisa que eles desfocarem do que eles têm que olhar, eles vão acabar se perdendo, podem correr para outros lados, podem se assustar. Então eu faço desse exemplo algo que tu pode trazer para a tua vida. Olhar para a tua realidade, tirar esses ruídos que estão do teu lado, limpar a sujeira e focar no que tu precisa fazer. Se tu quer correr uma maratona, tu precisa focar nos treinos. Se tu quer alcançar uma faculdade, um diploma, tu precisa focar nas aulas. Se tu quer aprender uma nova língua, tu precisa aprender a focar em uma palavra por vez. Tu não vai aprender a língua inteira e sair falando. É um passo de cada vez. E seguir essa linha de raciocínio e pensamento faz com que a gente diminua toda essa ansiedade e faz com que a gente entenda um pouco mais de que não existe, realmente não existe uma corrida. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Não existe uma corrida. Esse tipo de assunto é muito interessante e eu gostaria muito de sentar numa cafeteria contigo e a gente conversar sobre isso. Infelizmente agora a gente não pode. Tomaria umas 4 xícaras de café conversando sobre isso. Mas eu quero ouvir um pouco mais da tua opinião. Tu se sente atrasado também? Qual que é o teu sentimento sobre isso, sobre a internet, sobre comparação? Eu quero fazer um café só sobre comparação, mas comenta aqui embaixo como que tu se sente hoje. Se é algo que é só o Eric que sente, eu acredito que não. E vai ser muito legal poder ler a tua opinião, poder ler aí os comentários que vão estar aqui embaixo das pessoas. A gente pode conversar sobre isso aqui embaixo, fechou? Então, esse foi o nosso cafezinho de hoje. Eu espero que tu tenha refletido sobre o que a gente conversou e te vejo no próximo. Combinado? Até logo. Tchau, tchau.